Olá! Sentir-se ansioso eventualmente é uma coisa muito comum no ser humano. Basta que você tenha um evento no futuro que te traga algum tipo de apreensão no presente. Por exemplo, no trabalho você tem uma reunião com um cliente que é decisiva, ou então você tem que fazer uma apresentação, ou então você está iniciando num novo cargo, ou até uma entrevista de emprego. Fora do trabalho pode ser um exame vestibular muito importante que você precisa fazer, ou até um casamento ou a chegada de um filho. Todos esses eventos podem te gerar algum tipo de ansiedade. É muito comum. A ansiedade nunca é uma experiência agradável, mas ela tem a sua utilidade. Imagina que você está voltando para casa de madrugada dirigindo o seu carro e você tem uma sensação de que está sendo seguido. Imediatamente o seu corpo começa a ficar atento, apreensivo, é como se soasse um alarme e desencadeia o sentimento da ansiedade. Com isso você fica muito mais precavido nessa volta para casa. Não é muito diferente quando você tem que entregar um trabalho e o prazo está se exaurindo e você ainda tem um monte de coisas para fazer. Basicamente, o seu corpo começa a exigir um outro tipo de performance para você acelerar e tentar honrar com o prazo. Claro que eu não estou falando da ansiedade crônica, como muita gente sofre, como síndrome do pânico, fobia social. Aliás, por falar em pânico, a ansiedade é um sentimento humano muito interessante porque quando ela aparece, o nosso corpo flui a maior parte do sangue para as extremidades, para os braços e para as pernas. Por quê? Porque lá no passado, a sensação da presença de um predador colocava o homem em alerta para lutar ou para correr, fugir. Isso é algo fisiológico e que nós herdamos, obviamente, por conta da evolução. O interessante nessa história também é que, por conta disso, onde a maior parte do nosso sangue vai para as extremidades, menos sangue segue para o cérebro. E é justamente por isso que a ansiedade nos causa uma dificuldade maior de raciocínio, de pensar com clareza. É muito difícil controlar a ansiedade e eu lhe asseguro, pensar positivo não funciona. Por outro lado, eu vou te dar 3 formas de minimizar a ansiedade. Vamos lá. A primeira forma de se minimizar a ansiedade, para quem está acostumado, para quem tem treino, é a meditação. Basicamente, a meditação é um exercício de relaxamento que tem como função principal baixar a atividade mental, baixar a atividade do cérebro e tentar esvaziar a mente, justamente porque durante a ansiedade nós somos bombardeados fantasticamente por uma quantidade enorme de pensamentos. Quem treina meditação sabe do que eu estou falando, e quem não treina, seria muito bom você tentar se interessar um pouquinho mais sobre isso, porque é um exercício muito interessante e que de fato minimiza o nosso sentimento de ansiedade. A segunda forma de você tentar minimizar a ansiedade é evitar ficar sozinho. Isso porque sozinho você fica ruminando aquela quantidade enorme de pensamentos sobre aquele evento que está te dando o sentimento de ansiedade. De preferência, fique com alguém que te apoie, alguém que tenha palavras de incentivo, palavras de conforto e que se distraia de uma certa forma, porque ao conversar e interagir, você consegue raciocinar melhor e quem sabe até ouvir outros lados da questão. A terceira forma de você tentar minimizar a ansiedade é se familiarizando e se preparando melhor com aquilo que vai acontecer. Em outras palavras, se familiarizando seria, se você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, consulte pessoas que já fizeram algo parecido. Consulte essas pessoas
sobre as pessoas que vão participar na assistência da sua apresentação. Se você vai desempenhar um cargo novo, converse com seus pares sobre o que significa isso. Ou se você vai ter uma reunião importante com o cliente, procure se informar como são esses interlocutores do cliente, que tipo de pessoas elas são. Se for uma entrevista de emprego, procure informações sobre quem vai te entrevistar, tentar obter algum tipo de perfil ou viés da natureza da pessoa que vai te entrevistar. Quanto mais familiarizado com os dados daquilo que vai acontecer, melhor para você. Aumenta a sua confiança, aumenta a sua segurança. Por exemplo, se você vai fazer um vestibular, visita o local do vestibular, entre no prédio previamente. Veja onde você vai estacionar, qual caminho você vai fazer. Enfim, tudo aquilo que aumente a quantidade de informações que você tenha sobre aquilo que vai vir a acontecer com você. E treine, exercite, estude, se prepare o melhor possível. Se é na apresentação, ensaie, faça diante de um espelho, reúna algumas pessoas que você conhece da sua família e simule aquela apresentação. Se for um vestibular, estude mais, estude aquilo que você se considera mais frágil, aquilo que é menos. Quanto mais você se preparar, melhor. Porque isso aumenta a sua confiança e a sua segurança. Existe uma regrinha que diz o seguinte: se a sua ansiedade é alta, consequentemente, a sua segurança e a sua familiaridade com as informações daquilo que vai acontecer é baixa. Por outro lado, alternativamente, se a sua familiaridade, a sua segurança, a sua confiança for alta, a ansiedade diminui, porque a pressão é menor. É muito importante a gente ter em mente que a ansiedade tem parte sob seu controle e parte fora do seu controle. Então, você tem que avaliar aquilo que está dentro do seu controle e aquilo que está fora do seu controle. E atacar aquilo que está ao seu alcance e soltar aquilo que está fora do seu alcance. Por que eu estou dizendo isso? É porque muitas vezes, quando a gente olha alguma determinada situação que está lá na frente, que nos gera ansiedade, a gente se sente impotente. Impotente para fazer alguma coisa. E eu lhe asseguro, na maioria das vezes, nós estamos errados. Existem coisas que nós podemos fazer sim, porque a nossa avaliação diante da ansiedade sempre é muito ruim. A gente tem muita dificuldade de raciocinar sobre isso. Aliás, se você praticar cada vez que você se sentir ansioso, essa análise daquilo que está dentro do seu controle e aquilo que está fora do seu controle, você vai começar a entender, a ganhar compreensão de como é esse mecanismo e como nós funcionamos. E com isso, consequentemente, você vai conseguir minimizar o seu sentimento de ansiedade. Por fim, eu vou concluir com uma frase do filósofo grego Epiteto, que passou a maior parte da sua vida como escravo em Roma. Ele escreveu: o homem não fica preocupado pelos verdadeiros problemas, mas pelas ansiedades imaginadas acerca dos verdadeiros problemas.